então o vídeo da muçulmana. Vamos daquela... lá. Muçulmana, não é? É da Palestina. Vamos lá então. A pessoa escreve assim: Caio, no vídeo dessa mulher muçulmana, ela disse que a morte para eles é algo natural. Por que nós, os cristãos ocidentais, não encaramos a morte desse jeito, sendo que somos o povo que fala de morar com Cristo na Nova Jerusalém? Por que o ocidente cristão, Caio, tem tanto medo de morrer? Mas a questão é outra, e não tem a ver com a morte. Tá. Nem com medo de morrer. Não sentir o desejo da morte. É outra história. Não sentir o desejo da morte. Olha para Jesus. O pessoal não aprendeu a ser cristão pensando a vida a partir de Jesus. Como é que Jesus tratou a morte? É a pergunta, é a chave hermenêutica. A chave hermenêutica, pedra de esquina. Você não ficar dando uma de crente fazendo pergunta de idiota. Como é que Jesus pensou a morte? Já que eu sou cristão. Tá. A questão é maior do que o Ocidente, o Oriente, e nenhum dos dois lados está certo nessa história. Está todo mundo perdido na morte. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. A questão é, como é que Jesus viu a morte? Em algum momento você vê Jesus dizendo: como eu anseio pela morte, ela me é desejabilíssima. Oh Pai, obrigado porque está chegando a hora, me dá logo esse cálice, deixa eu sorvê-lo todo, não aguento mais a hora de morrer, oh bendita cruz, me mata. Você já viu isso? O que você vê é o oposto. Ele é aquele que é a vida eterna, que não tem medo da morte, mas que não ama a morte. Não ama. Ele ama cada estado de ser, cada momento da natureza de ser. Por isso, quando em João 12, uma delegação de gregos o procura e oferece para que ele mudasse para a Grécia, especialmente, provavelmente para Edessa, uma cidade da Ásia Menor, com todos os elementos do patrocínio, do auspício do rei de Edessa, para que ele não fosse perseguido pela maldade e pela cegueira judaica dogmática. E ele viu-se diante da possibilidade de mudar para um lugar e viver 80 anos, 90 anos, ficar velho, casar, ter filhos. Está lá em João 12, vieram os gregos, o texto não diz qual foi a sugestão que fizeram, mas foi um convite. Foi uma palavra que abalou tanto Jesus, que diz que a reação dele foi dizer: agora está angustiada minha alma, e que direi eu, Pai, livra-me desta hora, se exatamente com este fim e com esta hora eu vim ao mundo. Porque no coração dele, conquanto ele soubesse que ele não escaparia, e não escaparia pelas razões que naquela altura só ele discernia, não as razões da política em volta, mas sobretudo as razões de natureza espiritual que o levariam àquele sacrifício. Mesmo assim, sabendo que tinha nascido para aquele dia, para aquela hora, ele diz: minha alma está angustiada. No Getsêmani, quando a sombra da cruz é projetada sobre ele, o que você vê? Antes de ser preso, é tomado de agonia, de pavor, suou sangue. Então existe uma certa naturalidade em que o indivíduo jovem sinta a anomalia da aproximação de uma morte casuística que chegou fora da hora. É uma série de coisas que fazem parte da composição natural da resposta psiquicamente saudável à vida. O que você encontra, infelizmente, no fanatismo islâmico é um desamor pela existência, é um desamor existencial.
é algo que foi crescendo, e eu já ouvi isso milhares de vezes. Milhares é exagero, já ouvi dezenas de vezes a mesma frase. Dizer, não, eu não tenho medo da morte, não é por causa disso, é porque não tem amor à vida. É diferente, é outra história. Eu não quero dizer a diferença, porque senão vocês vão achar que eu estou julgando alguma coisa, eu não quero me meter nisso. Mas a diferença é brutal. Esse amor à morte é algo diabólico, é algo patológico. Assim como eu não posso ter um apego à existência material, como se depois dela eu não tivesse mais vida. Mas entrar num estado não é de desapego, é de desamor pelo privilégio de estar vivo no corpo, é algo que inevitavelmente se torna maligno e produz uma atitude hostil na vida. Não viu que ela mesma teve a honestidade de dizer: eis a razão porque há entre nós tantos terroristas e homens-bomba. Foi o resultado daquilo é isto. É uma existência kamikaze. Então, filho, você não entendeu a diferença. Por favor, entre aí no caiofábio.net ou no YouTube, escreva Caio Fábio e a Morte. Ouça um bocado de coisa para você ajustar a sua cabecinha, porque você ouviu o galo cantar e não sabe onde, confundiu alhos com bugalhos. Essa relação com a morte que ela propõe é tudo que o Evangelho não ensina. Embora o Evangelho me ensine que eu já passei da morte para a vida. Mas não é para eu entrar num estado de desprezo e desamor para com o momento presente, a vida presente. É como Paulo disse, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas porque eu ainda dou fruto no presente tempo, minha vida carrega utilidade, há tanta gente que depende de mim, e eu tenho um bom combate para combater, uma carreira a completar, uma fé a guardar, eu fico aqui até que o Senhor me queira levar. Ó, você tem medo da morte, vida após a morte, tudo coisas que eu falo e que você tem aí no YouTube, uma quantidade enorme, e para ver se a sua mente se organiza e você não faz uma confusão tão básica e ao mesmo tempo tão trágica. Vem IVTV, o canal é você.